Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje a gente vai tratar sobre o BIP32 e eu dei o título dessa apresentação de A Magia da Multiplicação de Chaves e eu vou explicar um pouquinho de por que eu me motivei a fazer esse vídeo aqui. Então, muita gente tem dificuldade de entender o que são essas 12 palavrinhas em inglês que você tem que salvar quando você vai fazer o backup da carteira Bitcoin, né, ou de outras criptomoedas. Então, quando você cria lá, você está usando a tua carteira, o Electrum, o EGX ou qualquer outra, e você cria a carteira já no comecinho, ele pede para você salvar 12 palavras, tá? E com essa sequência de palavras é possível recuperar a carteira inteira. E a gente chama isso de BIP39, seed BIP39, tá? Só que para a gente entender o que são essas palavrinhas e como elas funcionam no BIP39, tem alguns passos que a gente tem que entender, uma série de conceitos que a gente tem que entender antes. E um deles, e que é muito fundamental, é entender primeiro o BIP32, senão não adianta você passar direto para o 39, que você não vai entender nada. Então, quais são os objetivos desse vídeo e dessa série de vídeos que eu vou fazer? O primeiro é que você entenda o que é um BIP. O segundo é que você entenda como é que foi a evolução da gestão de chaves privadas e públicas no Bitcoin, né, de gestão de endereços no geral. Entender qual que é o truque matemático que se faz em curvas elípticas para a gente poder multiplicar essas chaves. Entender exatamente o que é o BIP32 e quais são os problemas que ele, no final das contas, solucionou. E provavelmente no próximo vídeo eu vou mostrar um programa do zero que vai ser um gerador de BIP32 e posteriormente um de BIP39. Tá? Então a gente vai fazer do zero, vai implementar manualmente nesta série aqui, não confie e verifique. Alguns avisos que talvez eu nem precisasse dar, mas fica aí como alerta. Então, eu não sou matemático, eu sou só um estudioso dessa área de criptografia, eu sou mais da área de computação. Talvez muita gente não entenda que a criptografia ela é uma área da matemática, mas eu aqui neste vídeo eu tenho ali uma espécie de licença poética tecnológica para fazer simplificação, né? Então, se lá nos poemas os escritores podem aí cometer erros gramaticais propositalmente e chamam isso de licença poética, então aqui eu também vou cometer alguns erros e estou chamando isso de licença poética tecnológica. Se tiver algum matemático presente e quiser explicar aí nos comentários, fica à vontade, mas eu preciso fazer um reducionismo, senão eu vou ter que ficar aqui, eu mesmo teria que estudar muito mais do que eu sei e o vídeo demoraria horas e horas de duração. Então a gente não vai fazer nenhum tipo de cálculo, a gente só vai aplicar as fórmulas prontas que eu vou explicar para você e a gente vai comprovar o resultado. É muito melhor dessa forma, né? Menos chato pelo menos. E para a parte específica de código, em que a gente vai programar do zero aí o gerador, vai obviamente ser necessário algum conhecimento de programação. Se você viu os outros vídeos do canal, você já deve ter visto que tem muitos vídeos que a gente bota a mão na massa. Aqui no canal a gente coloca a mão na massa para mostrar como funciona por debaixo dos panos. Não adianta eu ficar falando as coisas para você na teoria e não mostrar como elas funcionam. E o último ponto, que é um aviso que eu acho que é muito importante, é tenha paciência. Obviamente, eu precisei ler várias vezes os bips para conseguir entender e tentar simplificar para trazer para vocês, né, mastigado aí o resultado. E, obviamente, o processo ele não é simples, né? Nada da vida que é bom é simples, então tenha paciência. Para começar, o que é um BIP? Você talvez já saiba, se você já é do meio de criptomoedas, você talvez esteja pensando que isso é muito simples, mas tem muita gente que talvez não saiba. Então, o que é um BIP? BIP é uma sigla, tá? Então, o BIP significa Bitcoin Improvement Proposal, que traduzido diretamente do inglês significa proposta de melhoria para o Bitcoin. Tudo que eles percebem que dá para ser melhorado não é implementado diretamente no Bitcoin. O Bitcoin ele tem um approach bem conservador. Então, primeiro é feita uma proposta de melhoria e essa proposta vai ser discutida aí pelos desenvolvedores, pela comunidade, até se chegar numa padronização. Então, como é que se aparenta um BIP, né? Ele é um texto geralmente chato, que tem muita coisa técnica, gráfico, cálculos, coisas de criptografia, e esse aqui especificamente é o do BIP32, tá? É um pedacinho que eu tirei do BIP32 e que ele explica exatamente a parte de derivação de chaves. Obviamente a gente não vai entrar em detalhes aqui de como funciona neste momento, este é um vídeo somente explicativo, vou tentar traduzir de forma simplificada o que é o BIP32 e posteriormente a gente se aprofunda nos conceitos quando for implementar ali na raça, né? Então, para a gente entender o BIP32, a gente tem que fazer uma pequena recapitulação. Primeiro, o Bitcoin ele utiliza um negócio chamado criptografia de curvas elípticas para gerar as chaves, tá? Então, o que são as chaves? É a chave pública e a chave privada. Se você não sabe do que eu estou falando,
Tem um monte de vídeo aí do canal, volta aí atrás que você vai encontrar, tem uma série de vídeos que eu explico como funciona a geração de chaves no Bitcoin. Então a chave privada é o quê? É simplesmente um número bem grande, tá? Aqui em computação a gente chama aí de 32 bytes ou 256 bits, que é efetivamente a mesma coisa, mas para fins de estudo, ele é um número muito, muito grande. O que é a chave pública? A chave pública ele é uma coordenada, XY na curva elíptica. Se você não sabe do que eu estou falando, volta também nos vídeos lá em que eu explico o endereço, que isso fica bem explicadinho. Então, qual que é o resumo da obra aqui? Que a partir dessa chave privada, que é um número bem grande, você aplica um cálculo matemático e você consegue chegar em alguma coordenada XY que está nessa curva elíptica. Porém, existe uma coisa. A partir da coordenada XY, é extremamente difícil de você encontrar a chave privada que gerou ela inicialmente. Esse é o problema matemático que garante a segurança aí das chaves no Bitcoin. E o endereço Bitcoin que você manda para as outras pessoas, ele no final das contas ele é formado a partir da chave pública. Então a ordem é a seguinte: você gera a chave privada, a partir da chave privada você gera a chave pública, que é um par de coordenadas, né? E a partir da chave pública você faz uma série de procedimentos para poder gerar o endereço Bitcoin que você usa para mandar para as pessoas te pagarem. Então, quais são as deduções que a gente pode chegar até aqui? Bom, que para você receber pagamentos você precisa do endereço Bitcoin, certo? E para cada endereço Bitcoin, você precisa de uma chave privada correspondente. Então, cada endereço Bitcoin, pelo menos aqueles que começam com 1, ele precisa de uma chave privada correspondente. E, para proteger a privacidade do usuário, é aconselhável utilizar sempre endereços diferentes. Isso não é uma recomendação minha, é uma recomendação do próprio Satoshi. Se você procurar lá no Bitcoin Talk, tem algumas threads que ele fala sobre isso. Olha, se você quer proteger a privacidade do usuário, sempre use um endereço diferente para receber. E qual que é o resultado disso tudo? É que, olhando todas essas propriedades e também a dica do Satoshi aí, você vai chegar na conclusão que ao longo do tempo cada usuário ia ter que armazenar centenas ou até milhares de chaves privadas. Então aqui a gente tem dois problemas principais a serem resolvidos. O primeiro então é que vai chegar um ponto que você tem múltiplas chaves para ser guardadas, pode chegar em milhares de chaves, dependendo da quantidade de pagamentos que você recebe. E o segundo é que as pessoas não podem fazer pagamento para você sem antes te pedir um endereço. Tá? Talvez você esteja pensando assim, tá, mas isso é óbvio, né? Ela tem que me te pedir um endereço. Tudo bem, mas se elas sempre pegarem e reutilizarem o mesmo endereço, elas estão criando um problema para você também. Então, por causa que eles estão expondo a sua segurança. Né? Se todo mundo começa a depositar no mesmo endereço para você, chega uma hora que todo mundo sabe que aquele endereço te pertence. E para resolver esses dois problemas, a gente então tem o BIP32. Foi para isso que ele foi criado. Eu vou entrar rapidamente aqui para você dar uma olhada como ele se aparenta. Esse aqui é o BIP32, ele é uma página no GitHub, né, do Bitcoin. Então, dentro do projeto do Bitcoin tem uma pasta lá um projeto chamado Bips, e lá o pessoal coloca os Bips, que são as propostas. É como se fosse um documento descritivo de uma ideia. Então aqui a gente tem alguma lista de mudanças que foram feitas recentemente, indicando qual data e o que foi mudado exatamente no documento. A gente tem uma descrição dizendo aí qual que é o título do BIP, quem foi o autor, alguns comentários e outras coisas mais. Então ele foi criado, o BIP32, em 2012. Veja que não é nada novo. Desde 2012 lá o pessoal já sabia que tinha problema na gerência de chaves e que precisava ser melhorado. Afinal de contas, até então, sempre que você precisava gerar um novo endereço lá na carteira do Bitcoin, ele gerava uma nova chave privada, salvava na carteira e você tinha que salvar esse documento inteiro, esse arquivo inteiro com todas as chaves. E você tinha que confiar que esse arquivo nunca ia sumir, né? Porque se esse documento corrompesse o documento, você perdia todas as chaves privadas e anotar todas as chaves era fora de cogitação. Então aqui é onde o Peter Wille ele coloca a descrição da solução que ele encontrou. O nome desse BIP é o seguinte, ele é carteiras determinísticas hierárquicas, ou hierárquicas determinísticas. E a ideia dele era uma ideia em que você gera uma chave que ele chama de master node, uma chave composta por dois elementos que a gente vai ver depois, e a partir desta chave você consegue gerar múltiplas outras chaves, sendo que todas elas têm uma conexão matemática com a chave mestra, que é essa chave master aqui, certo? A pergunta que fica, como é que é possível você gerar chaves derivadas umas das outras? E para isso a gente vai ter que recapitular aí um pouquinho de curvas elípticas, que eu já abordei em outro vídeo.
Se você não sabe o que é uma curva elíptica, isso aqui é uma curva elíptica, ok? Ignora os pontos por enquanto, foca somente na curva. É uma curva que ela tem um formato elíptico e ela tem alguns pontos que você pode marcar dentro dela. Existe um cálculo que é feito para a gente poder conseguir gerar um par de chaves usando essa curva aqui, certo? Qual que é o cálculo? Existe um ponto bem fixo nessa curva que ele é chamado de ponto gerador. Ele é um ponto conhecido dentro dessa curva e ele está especificado dentro do documento que especifica a curva que é usada no Bitcoin, que é o SECP256K1. Pode ignorar esse nome por enquanto. E existe uma coisa muito interessante na matemática de curvas elípticas, porque curva elíptica não é somente a curva, ok? Existe uma aritmética que você consegue fazer para adicionar um ponto no outro, ok? Então, se você pensasse assim, eu tenho um ponto nessa curva, um ponto é x, y, certo? Ele tem duas coordenadas. Como é que eu faço para adicionar um ponto no outro? Como é que eu faço isso? Bom, você talvez pensaria, eu tenho que somar as coordenadas de um ponto com o outro. Porém, não é assim que funciona dentro da matemática de curvas elípticas. Se você simplesmente fizesse isso, você ia cair num ponto que está fora da curva, ok? E a gente precisa garantir que os pontos, quando você soma um ponto no outro, você cai dentro de um ponto que está dentro da curva. Então, a matemática de curvas elípticas ela não é exatamente igual à matemática que você usa aí para somar números inteiros. Esse cálculo a gente não vai fazer. Porém, eu preciso lembrar uma coisa para você. Qual que é a diferença entre soma e multiplicação? Qual que é a relação entre essas duas coisas? Vamos supor que eu tenho um número 2, certo? Eu somar este número 3 vezes é a mesma coisa que eu multiplicar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, certo? Então existe uma relação entre a operação de soma e a operação de multiplicação. E aqui em curvas elípticas é exatamente igual. Esse gráfico, essa curva que está sendo mostrada aqui no plano cartesiano, ele está te mostrando uma soma que está acontecendo. Então ele está falando assim, eu estou somando o ponto P mais Q, que são esses dois pontos que estão na curva, e o resultado da soma é aquele ponto que está lá embaixo, tá? É o R. Então o R é igual a P mais Q. Isso é a soma de pontos em curva elíptica, de forma bem simplificada, obviamente. Agora vamos lá, vamos lembrar uma coisa. A chave privada, o que é? A chave privada é a quantidade de vezes que você adiciona o ponto gerador nele mesmo. Ou, em outras palavras, você está multiplicando o ponto gerador pela chave privada. É exatamente o mesmo caso de você multiplicar 2 3 vezes ou você somar 2 mais 2 mais 2. Então, esse é o cálculo. A chave privada é a quantidade de vezes que você adiciona o ponto gerador nele mesmo ou que você multiplica o ponto gerador. Que é a mesma coisa de falar que você está multiplicando o ponto gerador pela tua chave privada. Ok, até aí tá beleza. Só que existe uma coisa muito interessante aqui. Se você multiplicar a tua chave privada por qualquer número, aqui no caso eu multipliquei por 2, seria igual a adicionar a chave privada nela mesma, você vai cair em uma determinada coordenada XY, certo? Que é diferente da coordenada anterior. Porém, existe uma coisa muito interessante, uma propriedade muito interessante. Se você multiplicar a chave privada por 2 e então derivar a chave pública, o resultado será exatamente o mesmo de você multiplicar, ou seja, adicionar a chave pública 2 vezes nela. Olha que interessante essa propriedade. E é exatamente essa propriedade que permite que a gente derive chaves. Olha que coisa legal. Então você pode estar se perguntando, o que isso significa? Né? Então vamos abrir o código que eu vou mostrar para você no código como que isso funciona na prática. Então, para exemplificar aquele cálculo que eu falei para você ali, eu criei um programinha bem simples em Python, tá? Ele é um programa aqui de 2, 3 linhas, só para mostrar como é que funciona essa matemática e simplesmente comprovar na prática que realmente funciona. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente criando duas chaves, uma privada e uma pública, gerando elas a partir de uma curva SECP256K1, que é o nome da curva que a gente usa dentro do Bitcoin. Então a gente está pedindo aí para a biblioteca FastSDSA, que é SDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, que é simplesmente um algoritmo de assinaturas digitais, e eu estou pedindo para essa biblioteca criar para a gente um par de chaves aleatório. E logo na sequência, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para ele imprimir a chave pública gerada e a chave privada correspondente. Ok? Eu vou executar o programa e a gente vai analisar a saída. Bem, o que ele está fazendo? A primeira coisa que ele fez foi imprimir para a gente o par de coordenadas, certo? X e Y. Esse par é esse número gigante aqui, tá? Então, esse número hexadecimal gigante é a coordenada X e esse número aqui é a coordenada Y. E essas duas coordenadas são geradas quando você multiplica o ponto gerador esta quantidade de vezes, que é a minha chave privada, certo? Ok, o que a gente vai fazer agora aqui
como teste? A gente vai aplicar algumas formulazinhas matemáticas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e eu vou multiplicar a chave pública por 2, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou multiplicar a chave privada por 2. Ok? Temos agora um novo ponto, uma nova coordenada x e y e uma nova chave privada. Agora a mágica, ela está exatamente aqui. Eu vou deletar essa chave privada aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a chave privada por 2, como estava sendo feito, e a partir dessa chave privada, eu vou tirar a chave pública correspondente. E isto aqui tem que ser exatamente igual à chave pública anterior. Portanto, uma pessoa tendo a minha chave pública, ela consegue multiplicar ela por um determinado número e ela sabe que eu vou ter a chave privada correspondente, mesmo sem ela saber qual é a chave privada. Ok? Vamos lá, vamos comparar. Ele imprimiu aqui a chave pública multiplicada por 2, eu adicionei a chave pública nela mesmo, e depois eu fiz aqui, eu multipliquei a chave privada e pedi para ele tirar a partir dessa chave privada nova qual seria a chave pública correspondente, e caiu exatamente no mesmo ponto da curva. Portanto, essa é a propriedade que a gente usa para poder basear aí todo o BIP32. Agora, uma coisa muito interessante, você consegue ir adicionando pontos na curva, certo? Você soma 2 pontos e você chega num outro ponto. E nós também sabemos que a gente pode somar as chaves privadas ou multiplicar elas por um determinado fator e a gente vai também ter a chave pública correspondente. Agora vamos fazer um teste. Eu vou criar aqui uma variável chamada private key 2 e a private key 2 vai ser o quê? Vai ser a private key multiplicada por 2. E eu vou criar agora a private key 3. Porém, dessa vez eu não vou multiplicar a private key original, eu vou multiplicar a que já está multiplicada por 2. Então eu vou vir aqui e vou multiplicar ela por um outro fator qualquer. Então eu vou vir aqui e falar assim, essa chave aqui vai ser multiplicada pelo fator 756. Tá? Um número totalmente aleatório. Então veja, o que eu fiz aqui? Eu criei uma cadeia de chaves, uma derivada a partir da outra. Então a 3 é derivada a partir da 2 e a 2 é derivada a partir da primeira, né? Eu estou desta forma criando uma hierarquia de chaves, e é por isso que o BIP32 ele fala que é carteiras determinísticas hierárquicas, porque a gente vai criar uma hierarquia de chaves, uma derivada de outra. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir para você a chave pública quando eu pego a private key 3, certo? Vamos ver qual que é o valor que ele vai me dar. Legal, ele deu este ponto na curva aqui. Este ponto é a chave pública derivada da chave 3, que foi derivada da chave 2, que foi derivada da primeira chave. Agora vamos supor que eu entreguei a chave pública para uma determinada pessoa, certo? Então eu entreguei a primeira chave pública para uma determinada pessoa. Como que essa pessoa faria para me pagar no endereço 3, que é o endereço que eu acabei de gerar, que ele é derivado, ele está numa cadeia derivada da primeira chave? Bom, ele simplesmente precisaria multiplicar a chave pública pelos mesmos fatores que eu multipliquei a chave privada. Então isso faz com que a pessoa consiga gerar um novo endereço para você público, mesmo sem saber a tua chave privada. Vocês combinam nos fatores de multiplicação das chaves e na cadeia, e desta forma existe um protocolo entre a pessoa que está recebendo fundos e a pessoa que está enviando fundos para gerar novos endereços, sem que a chave privada vaze para a pessoa que não deve ter acesso a esta chave. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e agora eu vou multiplicar pelos mesmos fatores. Eu vou multiplicar por 2, certo? E depois eu vou pegar essa chave que eu acabei de gerar e vou multiplicar pelo mesmo fator, 756. Ok, se o que eu estou falando para você é verdade, essas duas impressões aqui têm que ser exatamente iguais, vão ter que mostrar para mim o mesmo ponto na curva. Veja, o que eu saberia do meu lado da chave privada é somente isso aqui, é a chave privada, a terceira chave privada. E da outro lado, somente seria isso aqui, seria o que a pessoa do outro lado tem, que somente a chave pública. Portanto, a pessoa não teria acesso a gastar o saldo, mas ela conseguiria gerar um novo endereço para mim. Tá? Então vamos lá.
Ok, podemos confirmar que os dois pontos gerados são exatamente iguais. Legal? Este é o princípio matemático que faz com que seja possível a gente ter o BIP32. E o que isso significa no final das contas, né? Depois de mostrar todo esse monte de truque matemático, o que isso significa? Bom, vamos lá. Significa duas coisas. Que você pode guardar uma chave só agora, e você pode multiplicar essa mesma chave para encontrar novas chaves. Você vai derivar, que é o que a gente chama, você deriva uma chave estendida a partir de uma chave mestra. E na prática, todas essas chaves, elas são derivadas da chave principal. E a outra coisa que a gente pode deduzir a partir disso aqui é que agora você pode distribuir uma chave pública só e as pessoas conseguem multiplicar essa chave e gerar novos endereços de pagamento para você, sabendo que você vai ter a chave privada desse endereço, porque você controlava o endereço original, e basta que vocês ambos multipliquem as chaves pelo mesmo fator, certo? Então esse é o princípio que faz com que seja possível você ter aí o BIP32. Aonde então que está o BIP32? Está neste endereço que eu posso deixar aí na descrição do vídeo depois, você pode entrar lá e dar uma olhada. E o que é esse BIP? Ele basicamente define o protocolo que é usado para que você consiga gerar duas chaves, uma chave começando com XPriv, que na verdade ele tem um monte de coisas de criptografia no meio, mas ele é basicamente um monte de bytes em sequência que vai dizer como que você tem que derivar a sua chave, e dentro dela vai estar a sua chave privada. Uma das coisas é a chave privada. E o outro é o que eu estou chamando aqui de fator de multiplicação. Então você vai conseguir dizer qual é o fator de multiplicação que você vai aplicar para poder derivar a chave privada. E tendo a chave privada, obviamente, com os endereços que começam com XPriv, né, XPRV, você também consegue derivar chaves públicas correspondentes, tá? Isso é um efeito colateral. Tendo a chave privada, você consegue derivar a chave pública. Porém, você também vai ter um outro endereço, que é o XPub. O que é o XPub? Ele é como se fosse o derivado do XPriv. Ele consegue gerar diversos endereços públicos, porém, nunca conseguindo reverter para as chaves privadas correspondentes. Então, o XPub ele vai ter lá uma chave pública mestra, e ele vai derivar a partir dessa chave, tendo lá um fator de multiplicação. Esse fator, ele é o que a gente chama dentro do BIP32 de chain code. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso, tá? Serve como exemplificação aqui. E a gente vai entender exatamente como funciona quando a gente fizer o código. Portanto, o BIP32 resolveu os dois problemas que a gente estava tentando resolver. Agora você não precisa mais guardar inúmeras chaves privadas, você consegue gerar um XPriv só, né, que é esse endereço grandão que começa com XPRV, e esse endereço grandão consegue gerar inúmeros pares de chave, tanto chave pública quanto chave privada. E temos agora também o correspondente, que é o tal do XPub. Preferencialmente a gente não distribui, tá? Ele é por uma questão de privacidade e tal. Você provavelmente não quer que as pessoas saibam todos os endereços que você tem. Mas se você tiver essa necessidade de que pessoas gerem endereço para você, você pode sim publicar o seu XPub. Porém, de novo, não é desejável. Tudo isso é maravilhoso, mas tem um ponto que é muito importante. Se você vazar simplesmente uma chave do seu XPriv, né, uma chave privada, efetivamente derivada, a pessoa que tem acesso a essa chave privada consegue agora acesso a todos os saldos que são derivados dessa mesma chave. Ok? Então ele consegue derivar até chegar na raiz e ele consegue roubar todo o seu saldo. Portanto, o ideal é que você não publique o seu XPub, de forma que o código, obviamente o trem passando aqui, né, de forma que o código que é o fator de multiplicação das chaves, ele fica escondido só com você, ok? Claro, se você tiver uma empresa, uma loja virtual que você precisa que pessoas gerem múltiplos endereços, não tem jeito, aí você tem que ter o seu XPub público em algum lugar para que pessoas gerem endereços de novos endereços, mas aí não tem jeito, tá? Mas o caso mais tradicional, que você tem uma carteira Bitcoin só sua, você não divulga o seu XPub, somente você mantém para si. E a partir desse momento, tudo que você precisa salvar é o XPRV. Só que se você já viu, eu vou abrir aqui o código para te mostrar. Esse aqui é um código que eu fiz e que eu vou explicar depois como é que funciona. Se você abrir o seu XPriv, ok, você vai ver que ele é um número gigante. Então agora a gente resolveu um problema e criou outro, né? Você resolveu o problema que agora você não precisa mais ficar guardando inúmeras e inúmeras chaves privadas. Você só precisa guardar esse XPriv gigantão aqui. Ok, melhorou, mas ainda não é bom o suficiente. Tendo em vista isso, é aí que entra o BIP39, que a gente não vai abordar nesse vídeo, mas vai abordar mais pra frente. O BIP39, ele é uma forma que encontraram de representar este XPriv
em um formato mnemônico, ou seja, com uma sequência de palavras. Então, esta sequência de palavras que você salva é o BIP39. E esse BIP39, depois de você aplicar uma série de cálculos que a gente vai aprender ainda, você vai chegar no seu XPriv e aí você pode derivar quantos endereços você quiser, e é efetivamente isso que a sua carteira Bitcoin faz. Agora que a gente chegou até aqui, então eu preciso dizer para você que continua, tá? Esse vídeo ele é um vídeo introdutório para explicar para você como funciona o BIP32, uma parte bem breve do BIP32. No próximo vídeo a gente vai implementar um BIP32 na mão ali, que é aquele script que eu acabei de mostrar para você, ele já está implementado, mas hoje não dá tempo de mostrar. E a gente vai entender exatamente como ele funciona. E posteriormente a gente vai aprender como funciona o BIP39, que é aquela sequência de 12 palavras, e aí atingir o nosso objetivo, que é que você entenda efetivamente o que acontece quando você gera uma carteira Bitcoin nova. Beleza? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa aí teu joinha, se inscreva no canal. Para você que chegou agora, que veio lá do canal do Felipe Deschamps, que ele recomendou aí alguns vídeos do meu canal, eu dou as boas-vindas, eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Aqui a gente aborda o lado técnico do Bitcoin, sem especulação. Se você quiser discutir sobre o assunto de forma séria, de forma mais técnica, entra no tribocrypto.com, eu vou deixar o link aí embaixo, que é um fórum que a gente mantém lá para discutir essas coisas. E eu vejo você então no próximo vídeo. Um abraço aí e não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.